Senhoras e senhores, muito boa noite. Nós pedimos primeiramente desculpa a todos por este pequeno atraso. Nós tivemos um problema de acessibilidade ao auditório Dante Baroni. Por isso nós atrasamos um pouco a nossa cerimônia de abertura. Nós damos início neste momento à abertura do 32º Congresso Estadual dos Advogados Trabalhistas do Rio Grande do Sul, promovido pela Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas, AGETRA. Este congresso tem como tema os desafios da advocacia diante da reforma trabalhista, políticas e instrumentos de resistência. E irá debater o futuro da advocacia diante dos efeitos da reforma trabalhista, com enfoque no exercício da cidadania e da representação coletiva, bem como no tocante à fragilização das relações humanas e de trabalho com o advento das novas tecnologias e novas modalidades de contratos. Além disso, o Congresso tem a pretensão de valorizar a atuação das mulheres na sociedade civil e na advocacia. Convidamos neste momento para compor a mesa de abertura a senhora doutora Maria Rosa Agazi, segunda secretária da AGETRA, neste ato representando a Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas do Rio Grande do Sul. A senhora doutora Aline Eggers, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, membro da Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto e da Comissão Especial de Relações Internacionais e Integração do Mercosul da OAB Rio Grande do Sul. Doutora Alessandra Camarano, vice-presidente da ABRAT. A senhora desembargadora Maria Madalena Telesca, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. A senhora juíza Adriana de Moura Fontoura, diretora de Informática da Amatra 4. A senhora desembargadora Carmen Isabel Centena Gonzalez, diretora da Escola Judicial do TRT 4. A senhora doutora Daniela Farneda, diretora da SATERGS. A senhora doutora Ana Lúcia Piccoli, diretora secretária do IARGS. E a senhora doutora Cláudia Safar Laranja Maranguelo, vice-presidente da APJuste. Também registramos e agradecemos as presenças do vice-presidente do TRT 4ª Região, desembargador Ricardo Carvalho Fraga, do desembargador João Paulo Lucena, desembargador do TRT 4, do deputado estadual Pedro Ruas, do coordenador jurídico regional da Caixa Econômica Federal em Porto Alegre, Dr. Tiago de Freitas Lima Lopes, da coordenadora da região sul do Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes, doutora Pietra Gomes Ferreira. Agradecemos aos patrocinadores deste evento, Caixa Econômica Federal, Amber, Associação Nacional dos Beneficiários Reg e Replan, Exotics, e contamos também com o patrocínio de diversos escritórios de advocacia listados no telão. Aos parceiros, Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. Aos apoiadores, Associação dos Peritos na Justiça do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul, APJuste,
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região, a Matra 4, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, Escola Superior de Advocacia da OAB Rio Grande do Sul, FEMARGS, Fundação Escola da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, IARGS, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, TRT 4, Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas do Rio Grande do Sul, SATERGS, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Direito, Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, Espaço Vital, MAT, Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes e DMT, Democracia e Mundo do Trabalho. Convidamos a todos neste momento para acompanhar a execução do Hino Nacional. Dos filhos deste sol, essa gente, pátria amada.
Fará uso da palavra neste momento a senhora doutora Maria Rosa Agazi, segunda secretária da AGETRA, neste ato representando a Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas do Rio Grande do Sul. Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Com esta mesa qualificadíssima, eu inicio, então, esse 32º Congresso da Associação Gaúcha de Advogados Trabalhistas, agradecendo com muito orgulho a presença de toda a advocacia gaúcha, e, em especial, a advocacia feminina. Esse congresso... também visa chamar a atenção de todos os participantes e toda a sociedade da importância da mulher no exercício da advocacia e na construção dos direitos sociais. Por isso, estamos todas constituindo uma mesa só de mulheres, representando todas as autoridades que compõem essa mesa, para realmente homenageá-las. E, com estas mulheres, homenagear a todas que estão aqui presentes. Com isso, também agradeço a todos os nossos patrocinadores, que estão permitindo que nós pudéssemos ter voado bem alto nas escolhas da nossa nominata de palestrantes, porque, com certeza, as discussões que serão travadas hoje e amanhã em torno das políticas antissociais que estão em vigor aqui no Brasil e que já são palco no mundo inteiro, terão muita contribuição pela qualidade de todos os intervenientes que estarão aqui. Então, agradeço aos patrocinadores, aos colaboradores, aos parceiros e também a todos que se envolveram na construção desse congresso, especialmente os diretores e os ex-diretores da Associação Gaúcha de Advogados Trabalhistas. Também agradecemos à agência que está organizando o evento, que é a Elo Eventos, e queremos desejar a todos um excelente congresso, chamando a atenção para, e fazendo um convite para a utopia. Então, eu vou declarar aberto o 32º Congresso da Associação Gaúcha de Advogados Trabalhistas, citando o nosso saudoso e inspirador Eduardo Galeano, que nos faz um convite à utopia. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Desfrutem o congresso. Convidamos, neste momento, para a sua saudação, a senhora doutora Cláudia Safar Laranja Maranguelo, vice-presidente da APJuste. Boa noite a todos. Primeiramente, quero saudar a AGETRA, nessa convenção 32º, e também dizer que a Associação dos Peritos Contábeis da Justiça do Trabalho ficam muito honrados de fazer parte dessa mesa, que estamos na luta com vocês, advogados, todo instante, desde que começou essa reforma trabalhista, a Lei 13.467, não acreditávamos que ia chegar no ponto que está. Desde o princípio, a gente faz seminários, convidamos juízes para ir na nossa associação, sempre defendendo contra a reforma trabalhista. Mas agora não podemos mais chorar, temos que trabalhar. Então, estamos no momento de união das entidades. E a APJuste está de braços abertos, junto com o TRT4, nas nossas reuniões institucionais, junto com a doutora Vânia, doutor Vargas, doutor Ricardo Carvalho. E, assim, vamos começar nosso congresso, e temos muita luta,
e acreditamos melhoras para 2019 para todos nós. Obrigada. Também ouviremos agora a senhora doutora Ana Lúcia Piccoli, diretora secretária do IARGS. Boa noite a todos. Em nome do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, gostaria de parabenizar a AGETRA pela excelência deste evento, que certamente será repleto de novidades, dada a nova lei que agora estamos todos a conhecer. Agradecer o convite para participar deste evento e agradecer a todos a presença. Muito obrigada. Convidamos para a sua saudação a senhora doutora Daniela Farneda, diretora da SATERGS. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Em nome da SATERGS, eu saúdo os integrantes da mesa, as demais autoridades e todos os presentes. E agradeço imensamente o convite para participar desse grandioso evento. Espero que seja proveitoso para todos e um bom congresso. Ouviremos agora a senhora desembargadora Carmen Isabel Centena Gonzalez, diretora da Escola Judicial do TRT 4. Boa noite a todos e a todas. Em nome da Escola Judicial do TRT 4, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, eu agradeço a imensa honra de fazer parte desta mesa, composta só por mulheres. Nós temos que sempre reafirmar isto, a importância das mulheres na construção de uma sociedade mais justa, mais democrática, mais igualitária. E eu tenho a honra de ter sido tesoureira da AGETRA, isso há muitos anos, na gestão do Pedro Ruas, que está aqui também conosco. E fui também tesoureira do Sindicato dos Advogados, na gestão do meu querido e saudoso amigo e amigo de muitos de vocês, o Dr. Luiz Heron Araújo. Então, com muito orgulho, eu participo agora na condição de magistrada, o que também já se faz há alguns aninhos, 30, vai fazer em abril do ano que vem, e muito contente de presenciar a homenagem que farão à doutora Cecília Araújo Costa, que é uma pioneira da advocacia, e a Sheila Beló, minha contemporânea na magistratura e, né, enquanto auxiliar da Justiça, uma advogada muito querida, e desejo a todos e a todas um excelente evento. Muito obrigada. Também agradecemos a presença do senhor Marcelo Marimon Gonçalves, gerente-geral do Posto de Atendimento Bancário da Agência da Caixa Federal da Justiça do Trabalho. Convidamos agora para fazer uso da palavra a senhora juíza Adriana de Moura Fontoura, diretora de Informática da Amatra 4. Boa noite a todos. Em nome da Amatra 4, nós agradecemos imensamente a oportunidade de estar aqui. Saudamos a todos os presentes na pessoa da doutora Mari, nesse momento aqui, privilegiando o protagonismo feminino nessa mesa, que está tão bonito, né? E, quanto aos desafios que a advocacia tem pela frente, eu quero registrar que os desafios também são da magistratura. Passado quase um ano da reforma trabalhista, o que nós temos ainda é um crescente desemprego e ainda uma maior precarização das relações de trabalho, que nos parece cada vez mais um poço sem fundo, o que é muito preocupante. O que nós
estamos fazendo aqui, o que vocês fazem hoje aqui, de dedicar o tempo, os conhecimentos e a inteligência de vocês todos para discutir direito social e discutir protagonismo da mulher na sociedade, nas relações de trabalho, nada mais é do que resistir a todo esse arcabouço de autoritarismo, a todo esse arcabouço, todo esse sentimento, né, que a gente tem hoje de individualismo. Então, dedicar o nosso tempo para a discussão dessas questões é um grande mérito. Vocês todos estão de parabéns. E nós, da Matra 4, agradecemos sempre a parceria da Getra nos nossos eventos e na proteção e na valorização da justiça do trabalho. Uma boa noite a todos. Ouviremos agora a senhora desembargadora Maria Madalena Telesca, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Boa noite. Eu saúdo inicialmente a doutora Mari Rosa Gassi, que é vice-presidente da Getra, nesse momento representando a presidência dessa entidade, as integrantes da mesa, as demais autoridades já nominadas, os senhores e as senhoras advogados e advogadas e demais presentes. Eu também quero registrar minha alegria de integrar essa mesa de mulheres. Quantas vezes nós criticamos mesas de eventos dessa natureza em que só temos homens, como se nós não existíssemos. E, para mim, também é muita alegria estar no evento da Getra, porque, assim como a colega Carmen, no passado, já há várias décadas, eu integrei 4 diretorias dessa importante associação, então é um momento de alegria, de memórias, etc. O que eu queria brevemente destacar é que, nesse momento de crise terrível que enfrenta o nosso país, com índices alarmantes de desemprego, um evento como esse, com essa temática, reveste de extrema importância. E essa nova lei que nós ainda estamos entendendo e digerindo, como salientaram alguns colegas juízes do trabalho numa obra tentando comentar a lei, nos emergiu numa situação de imensa nebulosidade. Segundo eles, vivemos tempos de estupefação sócio-jurídica, clamando pela indicação de novos caminhos. Todos receberam na pasta uma mensagem firmada pelo vice-presidente do TRT, o colega Ricardo Carvalho Fraga, aqui presente, onde ele destaca todos os esforços da justiça do nosso tribunal na defesa da justiça do trabalho e do direito do trabalho. E nós temos firme convicção de que, nesses dias desse evento, haverá os melhores e mais sinceros debates para a construção de uma sociedade mais civilizada, com respeito para com toda a ação humana, especialmente o trabalho. Bom evento a todos e muito obrigada. Fará uso da palavra neste momento a senhora doutora Alessandra Camarano, vice-presidente da ABRAT, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Boa noite a todos, boa noite a todos, a todas. É uma imensa honra estar aqui representando a ABRAT no 32º Congresso da AGETRA, que vai tratar de temas importantes da Lei 13.467, e eu saúdo a mesa e peço licença para poder saudar de uma forma coletiva. E saúdo a mesa em nome de todas as mulheres que estão mobilizadas neste país contra o autoritarismo, contra os retrocessos sociais e que vão às ruas no sábado, agora no dia 29, para que não haja nenhum retrocesso, nenhuma espécie de retorno à Idade Média.
Então, em nome dessas mulheres, coletivamente, eu saúdo a mesa e saúdo os presentes. Trago o abraço da diretoria da ABRAT, do presidente Roberto Paraíba e da diretoria aqui representada pela ex-presidente Silvia Burmeister, pelo vice-presidente da região sul, pelo presidente do Colégio de Presidentes, o doutor Denis Carvalho. E um congresso dessa envergadura, neste momento em que o país está vivendo, ao se completar um ano da Lei 13.467, é extremamente importante. E aproveitando a temática de uma mesa composta só de mulheres, é importante chamarmos a atenção para os retrocessos que a Lei 13.467 traz para a mulher trabalhadora, dentro de uma retroalimentação do sistema patriarcal que tira a mulher do seio da sociedade, devolve ela para dentro de suas casas, fortalecendo o inclusive e possibilitando, inclusive, um aumento dos índices de violência doméstica. E esta retroalimentação do sistema patriarcal e a volta da mulher para dentro de suas casas, ela pode ser muito bem observada dentro do teletrabalho, do contrato intermitente, da terceirização que precariza a mulher trabalhadora e a coloca de joelhos não só sobre o seu empregador, como também sobre o seu pai, sobre o seu marido, sobre o seu filho. Então, debater a Lei 13.467 sobre a perspectiva de gênero, ela é extremamente importante, porque hoje estamos mobilizadas, as mulheres brasileiras e as mulheres de toda a América Latina, porque brigar e ir para as ruas e se mobilizar para a equidade de gênero significa se mobilizar para uma sociedade mais justa, uma sociedade digna, dentro de princípios e respeito ao Estado Democrático de Direito. Um excelente evento a todos e todas. Parabéns mais uma vez pela mesa feminina e feminista. Muito obrigada. Ouviremos agora a senhora doutora Aline Eggers, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada e da Comissão Especial de Relações Internacionais e Integração do Mercosul, da OAB, representando a OAB Nacional e OAB Rio Grande do Sul. Boa noite a todas e todos. É com grande honra que eu estou aqui representando o nosso presidente nacional, Dr. Cláudio Lamáquia, e nosso presidente da seccional do Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Breyer, que prontamente atenderam a solicitação da AGETRA para indicar uma mulher para compor esta mesa, só de mulheres de extrema competência. Eu tenho orgulho de estar compondo mesa com mulheres tão fortes e tão significativas na advocacia trabalhista. A advocacia trabalhista está de parabéns por serem precursoras na nossa causa de busca da igualdade de gênero. A igualdade de gênero nada mais é do que uma busca de implementação de direitos humanos. E a advocacia trabalhista é uma área do nosso direito que está sempre envolvida com as questões de direitos humanos. É muito importante estarmos sempre atentos, principalmente a partir do momento em que houve esta reforma trabalhista, em que nós, mulheres, estamos com perdas de direitos, e numa sociedade como a nossa atual, em que nós estamos vivendo políticas sociais que estão reprimindo novamente a participação feminina. Junto com a advocacia trabalhista, todo o Estado Democrático de Direito vai ter a certeza de que, com a representação feminina que aqui nós temos e com a representação feminina que tem em todo o país, nós vamos buscar a garantia dos direitos à igualdade, o que nos trará e nos garantirá a dignidade como seres humanos. Igualdade não é busca de superioridade, e os homens, colegas, eu acredito que já têm reconhecido isso com mais tranquilidade. Nós queremos todos vocês, advogados, trabalhando junto a nós, advogadas, para que nós possamos implementar esse sistema igualitário para toda a cidadania brasileira. É com grande prazer que participo e com certeza de que deste encontro vai surgir uma nova visão de advocacia trabalhista pela igualdade de gênero. Parabéns a vocês, um grande evento, e que daqui saiam
várias novos pensamentos sobre cidadania nesse país que precisa tanto da advocacia unida para que a gente tenha realmente possibilidade de vislumbrar um futuro esperançoso para as próximas gerações. Muito obrigada. Convidamos a todos, neste momento, para acompanharem a execução do hino rio-grandense. E assim nós encerramos a solenidade de abertura e pedimos que as integrantes da mesa tomem assento nos lugares reservados na plateia para darmos continuidade aos nossos trabalhos. Nós teremos dentro de instantes 2 importantes homenagens a serem feitas aqui no palco. Convidamos neste momento ao palco todas as diretoras e ex-diretoras da AGETRA. Por gentileza, todas as diretoras e ex-diretoras da AGETRA aqui ao palco para realizarmos estas 2 importantes homenagens. E convidamos também ao palco a doutora Fernanda Barata Silva Brasil, a doutora Ladi Calvete, a doutora Sheila Beló e a patrona a doutora Cecília de Araújo Costa. As mulheres estão muito tímidas, vamos lá, eu sei que são todas muito guerreiras. Doutora Silvia, vamos lá, pessoal, vamos.
Nós passamos de imediato a palavra à doutora Ladi Calvetti para a entrega da comenda à doutora Sheila Beló. Boa noite a todas e a todos. Eu fui surpreendida recentemente com essa distinção de fazer a entrega da medalha da Getra para a doutora Sheila Beló, advogada que nos orgulha e pela sua luta, pela sua intransigência com a verdade, com o direito e com a justiça. Me sinto muito honrada e faço a entrega. A doutora Maristela faz a entrega de flores neste momento, a nossa homenageada. E convidamos neste momento para o seu pronunciamento a homenageada doutora Sheila Beló. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, eu me questionei por que uma mesa de mulheres profissionais tão competentes. E eu diria que, na minha vida profissional, eu nunca fui discriminada. Pelo contrário, eu sempre fui convidada para participar da OAB, especificamente da Caixa de Assistência dos Advogados, onde o primeiro presidente da Getra, o saudoso doutor Saul Calvetti, me convidou e eu trabalhei mais de 8 anos. Trabalhei também na Getra. E disse ao nosso grande presidente João Vicente que eu não via por que, como exemplo, por exemplo, dar cotas para as mulheres. As mulheres têm capacidade e, como disse a vice-presidente da ABRAT, as mulheres vão fazer a diferença nesse momento atual no Brasil. Mas depois de tanto meditar, eu verifiquei, como as outras colegas comentaram, que a mulher precisa, sim, deste momento, como as competentes advogadas, todas jovens que compõem a Getra, e fizeram assim esse evento maravilhoso, lembrando a discriminação que a mulher sofre na sociedade. Então, assim, eu agradeço a todas as mulheres profissionais, todas competentes, e peço a licença para elas para homenagear o presidente da Getra, que humildemente cedeu o seu lugar para que as mulheres pudessem dirigir esse evento com muita competência. Então, eu só gostaria de pedir a todos, principalmente a esses jovens maravilhosos, que se unam a todos nós para combater esse odioso retrocesso social. Muito obrigada, e eu estou muito emocionada com essa homenagem que me fizeram, que eu não me sinto merecedora, mas fiquei também muito feliz em ter sido saudada pela doutora Ladi Calvetti. Muito obrigada. Parabéns à doutora Sheila Bello pela merecida homenagem.
E neste momento nós passamos a palavra à doutora Fernanda Barata Silva Brasil para conduzir a homenagem à patrona, a doutora Cecília de Araújo Costa. Obrigada. Boa noite, colegas, autoridades aqui presentes, já nominadas pelo protocolo. É com imensa alegria e muita honra que eu cumpro a missão de saudar a patrona deste congresso, a doutora Cecília de Araújo Costa, em nome da AGETRA, dos advogados e advogadas aqui presentes. Eu agradeço ao presidente, doutor João Araújo, e a toda a comissão organizadora por me oportunizarem de público manifestar a admiração e o respeito que eu tenho pela trajetória profissional e pessoal da doutora Cecília, minha querida colega de escritório. Mais do que agradecer, eu cumprimento a nossa associação por ter lembrado o nome da doutora Cecília para a patrona desse evento, por ter alçado essa grande mulher à condição de paradigma oficial da advocacia gaúcha, no seu viés trabalhista, nesse momento tão delicado que vivemos, e especialmente quando se trata de um congresso que dá destaque à condição da mulher advogada. Em uma conversa recente, a querida amiga Raquel Paese bem resumiu a felicidade da escolha da doutora Cecília para a patrona do nosso congresso. Disse a Raquel: a doutora Cecília representa a alegria, o entusiasmo, a persistência, a dignidade no exercício da advocacia. A advocacia é essa que tem sido tão desrespeitada hoje em dia, que tem tantos desafios a enfrentar e que precisa resgatar a autoestima e reassumir seu papel fundamental na sociedade. A doutora Cecília personifica a relevância da advocacia da mulher e bem representa cada uma de nós, com nossas singularidades e trajetórias pessoais. A Raquel não podia ter sido mais precisa em descrever a doutora Cecília e falar da felicidade de tê-la como patrona. Principalmente quando nos lembramos que patrono significa aquele que defende uma causa, que é protetor, é padrinho. É exatamente isso que a doutora Cecília deve ser neste momento em que a nossa atividade é posta em xeque. Ela deve ser nossa mestra e nossa guia nesse árduo processo. Não podemos esquecer aqui que o tema do Congresso nos propõe uma reflexão sobre a conjuntura pós-reforma trabalhista e nos convoca a buscarmos juntos estratégias de enfrentamento e resistência. A doutora Cecília é, sem sombra de dúvida, um exemplo de advogada e de ser humano, e serve de inspiração para todos os advogados que atuam na Justiça do Trabalho. É um momento em que nós precisamos buscar bons exemplos e fontes de inspiração, porque nós precisamos reassumir o protagonismo nessa história, opondo resistência a esse liberalismo voraz, que pretende aniquilar com os direitos sociais, e com esse viés retrógrado que ameaça a nossa sociedade. Ano passado, eu tive a oportunidade de participar de um encontro de direito sindical, em vários painelistas que eu consigo ver aqui na plateia, e não vou citar os nomes para não cometer a gafe de, eventualmente, omitir algum. E se discutia a reforma trabalhista. Naquela ocasião, estava presente Tarso Genro, nosso querido ex-presidente da AGETRA, só para citar o cargo mais importante que ele já ocupou, e dizia o Tarso que a advocacia trabalhista teve que viver até aqui, teve que enfrentar a reforma trabalhista para dizer a que veio. E eu concordo integralmente com o ex-governador. Se a reforma trabalhista trouxe um benefício, ao menos, este foi o de separar o joio do trigo. Nesses árduos tempos pós-reforma, finalmente saberemos de que material fomos forjados. Quem realmente conhece e respeita o direito do trabalho, quem sabe sua importância social, quem o vê como um marco civilizatório,
quem está disposto a lutar por uma sociedade mais justa e mais plural, e quem estava nessa apenas por dinheiro. Esses últimos não sobreviverão. A eles será impossível sobreviver à hecatombe reformista. Eles não vão superar, eles vão ser tragados por esse novo regime. Ou por não ter condições de fazer o adequado enfrentamento, ou porque vão pular do barco em busca de águas mais tranquilas para navegar. Nós, porém, seremos os sobreviventes do Holocausto reformista. E eu tenho certeza disso, porque eu sei que nós estamos dispostos a lutar, a resistir e a continuar buscando a justiça social. Não fora isso, nós não estaríamos aqui hoje, dando início a esse maravilhoso congresso. As gerações que nos antecederam tiveram que lutar muito, disputar um espaço enorme, mas tiveram o gosto incomparável da conquista. Miraram o direito do trabalho sob outra perspectiva, a da curva ascendente. Viram a ampliação da justiça do trabalho, viram a ampliação dos direitos sociais, chegando ao ápice na Constituição de 88. Nós, entretanto, somos herdeiros do desmonte. Pertencemos à geração que terá que enfrentar o desmantelamento do regime baseado na proteção e na justiça social. E, por esta razão, temos que ocupar o espaço de baluartes da resistência. Nossa missão, para além de exercer a advocacia, é de sermos salvadores do direito do trabalho, da justiça do trabalho e de um modelo de sociedade calcado na luta contra a desigualdade social, na busca pela garantia da dignidade do trabalhador e do repúdio veemente à sua coisificação. Trata-se de uma missão insana, de uma batalha sobre-humana? Talvez. Mas temos outra saída se não travá-la? Penso que não. Daí ser tão oportuno o tema desse congresso, que nos convoca à reflexão sobre os desafios que nos se apresentam e nos estimula a juntos buscarmos estratégias e possibilidades de enfrentamento. Mas esse movimento de luta e resistência, imprescindível nesse momento, somente será viável se houver uma profunda união entre nós. Um sentimento de classe, uma comunhão de interesses e estratégias, uma sensação de pertencimento a um grupo que opera unido, em busca de um objetivo comum. O inimigo externo nós já temos, a malfadada reforma trabalhista. Resta nos unirmos cada vez mais para combatê-la e fazer-lhe resistência. Eu tenho comentado com vários colegas que, sob meu modo de pensar, o maior prejuízo trazido pela reforma trabalhista, entre tantos absurdos, é aquele que diz respeito à quebra do direito a acesso à justiça. Porque nós sabemos que todas as alterações danosas trazidas pelo legislador reformista poderiam ser mitigadas através do exercício hermenêutico, a construção de uma jurisprudência, com ponderações, interpretações sistêmicas, declarações de inconstitucionalidade. Só que, para isso, nós precisamos do processo judicial. E aí vem o lado perverso da reforma, que pretendeu obstacularizar o acesso à justiça. Porém, se a reforma trabalhista retirou direitos do trabalhador, se ela deixou o trabalhador de mãos e pés atados, ela não conseguiu, nem conseguirá, retirar a voz do trabalhador. Porque a voz do trabalhador somos nós, advogados e advogadas trabalhistas. E é por isso que, mais do que nunca, nós precisamos falar a mesma língua. Precisamos ser um coro afinado, clamando por justiça. A resistência se dará em uníssono. Para tanto, é imprescindível que resgatemos dois atributos inerentes à união. A autoestima, de que já falava a Raquel, e a empatia, que acrescento a essa receita. Quando nós falamos em autoestima, nos referimos a um sentimento de respeito e valorização do nosso mistério, do reconhecimento no nosso papel no arranjo social e da importância da nossa atuação na realização da justiça.
crendo piamente que o artigo 133 da Constituição Federal não é um mero enfeite. Falamos do fortalecimento do nosso espírito de classe em prol dos profissionais e da coletividade. Não se trata de corporativismo. É a classe dos advogados unida, agindo em nome do interesse coletivo. Quando nós falamos em empatia, nós estamos entrando numa seara que é familiar aos advogados. Todo bom advogado sabe que, para além de construir belas teses jurídicas e produzir uma prova robusta, para ganhar um processo, o advogado precisa provocar a empatia sobre a sua causa. Se nós não chamarmos atenção para o caso, em meio a um volume desumano de trabalho que o judiciário enfrenta, se não conseguirmos mostrar a gravidade da injustiça que se apresenta, se não bradarmos o tamanho do problema, nós não teremos êxito. Portanto, a empatia, provocar a empatia, é ferramenta de trabalho dos advogados. Por que não usamos essa empatia entre nós? Empatia e autoestima. 2 atributos que faltaram aos nossos colegas cariocas recentemente, no triste episódio pelo qual passou a advogada Valéria Santos. Presa, algemada, humilhada, desrespeitada, porque simplesmente queria bem exercer o seu mistério. E aqui eu devo confessar uma coisa. Eu não me surpreendi com a atitude da juíza Leiga naquela audiência. Óbvio que fiquei indignada, e não pode deixar de nos causar indignação. Mas não nos surpreende mais, infelizmente, ver advogados ter as suas prerrogativas atropeladas, cerceamentos de defesa e toda aquela arbitrariedade. Infelizmente, também não me surpreendeu o nítido preconceito que motivou a atitude da juíza Leiga e dos truculentos agentes de segurança daquele fórum, frente àquela mulher negra que advogava aquela causa. Porque as nossas colegas têm reiteradamente relatado episódios que demonstram a dificuldade que é o exercício da advocacia pelas mulheres e pelas mulheres negras especialmente. O que me chocou mais, e obviamente também indignou, e talvez eu tenha sido um pouco ingênua ou otimista demais quanto à nossa classe, foi o silêncio dos advogados que estavam presentes naquele episódio. Valéria Santos teve que passar pela humilhação, pela agressão, que não foi só ela, foi a toda a classe dos advogados, para se tornar uma mártir e escancarar as entranhas de uma categoria profissional que reproduz internamente os mesmos preconceitos e o mesmo sentimento de menos-valia que recebe de seus agentes externos. Os colegas que ali estavam não se enxergaram naquela mulher negra que sofria a agressão. Eles não tiveram empatia por Valéria Santos, não se colocaram no seu lugar. E, sendo assim, não conseguiram o gatilho da reação exigida, necessária, proporcional à agressão que ela estava sofrendo. Ninguém se interpôs entre a Valéria e seus algozes. Houve-se na gravação, certamente vocês devem ter assistido, eu assisti aquele filme várias vezes, houve-se na gravação ainda um colega que diz que teria que chamar os representantes da OAB, ela não poderia ser presa antes disso. Timidamente ele esboça essa reação, e o resto é silêncio, ou um burburinho que não leva a nada, tendo ainda um advogado que reclama porque ele está atrasando a pauta. Não houve empatia por Valéria, porque a classe dos advogados, em geral, não tem empatia por seus iguais, porque reproduz a visão da sociedade de que alguns são mais iguais do que outros. Para além da falta de empatia,
O que faltou naquele episódio foi autoestima por parte da advocacia. O que se assistiu foi uma total subserviência daqueles advogados ao Estado juiz, representado naquele ato pela juíza leiga. Nenhum advogado se manifestou contra a ilegalidade que ela praticou ao cercear o direito de defesa da cliente Valéria, que tinha todo o direito de ter acesso à defesa para bem produzir a sua prova. Nenhum advogado reagiu contra a juíza leiga quando ela deu voz de prisão à colega. Nenhum advogado tentou impedir efetivamente que ela fosse algemada, numa das maiores arbitrariedades que a nossa classe já sofreu. Subservientes, sem autoestima, não ousaram desafiar o poder do Estado juiz quando ele não foi poder, quando ele foi arbítrio. Porque, no fundo, mesmo entre os advogados, paira o sentimento de que o juiz sabe mais do que nós, pode mais do que nós e faz o que bem entende. Não surpreende que, num país de concurseiros, vigore esse tipo de mentalidade. E aqui eu vou abrir um parênteses em respeito às dezenas, talvez centenas de pessoas que eu conheço, que fizeram concurso público e que exercem um cargo público por absoluta vocação. E todos nós reconhecemos no nosso dia a dia quem são essas pessoas. São aquelas que prestam um trabalho de qualidade à sociedade. Estes são os vocacionados. E eu não poderia fazer essa observação sem esta ressalva por desrespeito a esses. Mas, mesmo fazendo esse parênteses respeitoso, é impossível não comentar que o nosso país, sim, tem uma tradição herdada pela nossa colonização lusitana que faz com que a maioria da população almeje passar num concurso público, às vezes sem nenhuma vocação, para qualquer função, apenas em busca da estabilidade que o cargo público propicia. Segue-se, dentro deste contexto, que, na visão geral do brasileiro, só é advogado quem não teve condições de passar um concurso público. E mais, só advoga na Justiça do Trabalho quem, além de não conseguir passar um concurso público, não teve sequer aptidão para advogar num ramo do direito mais nobre. Somos a ralé da ralé, não é mesmo? Quem não passou por uma situação de um parente que, num churrasco de domingo, às vezes já estamos advogando há alguns anos, e vem perguntar, quando que tu vai fazer um concurso? Ou um encontro com um professor de direito. Eu tive a honra de ter 2 professores de direito do trabalho que eram advogados militantes na Justiça do Trabalho, o professor Emílio Rotifux e a professora Maria Aparecida Moreto. Então, desses mestres, eu tinha todo o respeito pela escolha que eu fiz. Mas, volta e meia, eu encontrava algum professor de alguma outra cadeira que me perguntavam o que eu estava fazendo da vida. Quando eu dizia que estava advogando, diziam, mas tu era tão boa aluna, estuda um pouquinho que tu passa em qualquer concurso. E quando ficavam sabendo que eu estava advogando na Justiça do Trabalho, então, a fisionomia se desmoronava na minha frente. E ficava nítido que eles tinham pensado, o Estado, a família, tanto investimento no estudo dessa moça para nada. Que desperdício. É assim, esta é a visão. Ou seja, neste país, parece que ninguém advoga por vocação. Isso é profissão de quem não deu para nada mais sério, que não conseguiu passar num concurso. Isso pode parecer um exemplo singelo, mas traz em seu bojo uma discussão muito importante, da qual nós não podemos nos furtar do enfrentamento. Porque essa menos-valia quanto ao exercício da advocacia contamina culturalmente até mesmo a classe dos advogados. Há muitos advogados que se sentem inferiorizados diante de um juiz, diante de um promotor, diante de um delegado, diante de um servidor da justiça. Isso é verdade. E isso traz, por consequência, essa postura de subserviência que antes referi. Calando-se frente a arbitrariedades que devem ser, mais do que denunciadas, combatidas com veemência.
Sem autoestima e empatia, não conseguiremos fazer frente aos desafios que a reforma trabalhista nos trouxe. Porque eles são inerentes à união, ao nosso fortalecimento enquanto classe. E é por isso que a escolha da doutora Cecília de Araújo Costa, como patrona do nosso congresso, neste ponto histórico que vivemos, é de suma relevância. Porque a doutora Cecília é um paradigma de empatia e é um exemplo de advogada competente, combativa, de uma dignidade ímpar no exercício da sua profissão, que é capaz de gerar autoestima em todos os seus colegas. A doutora Cecília nasceu em São Luís Gonzaga, veio para Porto Alegre para estudar. Fez o clássico no Colégio Sévigné, formou-se em Direito na URGS e estudou Letras Clássicas na PUC. Foi professora de Português e Literatura por 27 anos e advoga há mais de 60 anos. Se hoje é difícil a mulher advogada se fazer respeitar na nossa profissão, e nós sabemos que é, imaginem a luta que a doutora Cecília travou. Ela ainda necessitou de outorga marital para se inscrever na OAB. Começou sua carreira de advogada em Taquari, cidade que adotou como lar, depois que se casou com José Leite Costa, falecido em 2004. E em Taquari teve seus 7 filhos, muitos deles meus colegas de escritório e todos eles meus amigos. Tem 20 netos, alguns também meus colegas de escritório. E agora estamos ansiosos pela leva de bisnetos. Já são 6, o 7º está a caminho, e certamente algum ou alguns reproduzirão a vocação da matriarca. Há 12 anos ela enfrentou o desafio de se deslocar para Porto Alegre e aqui continuar a sua combativa advocacia, que é testemunhado por todos que percorrem os corredores da Justiça do Trabalho e a veem em audiências diariamente. A doutora Cecília foi juíza substituta do TRE, aqui no Rio Grande do Sul, e vice-presidente do Tribunal de Ética da OAB entre 1989 e 1991. Recebeu o título de advogada exemplar pela OAB em 1991 e a nossa comenda máxima, Comenda Oswaldo Vergara, em 2004. Recebeu ainda o troféu Fernando Pessoa, do Instituto Cultural Português, em 2008. Distinções merecidíssimas que mostram a excelência do seu trabalho ao longo de todas essas décadas. Porém, mais emblemático do que todos esses títulos é a simpatia, a disposição, a alegria, a garra, a entrega ao trabalho, a responsabilidade e a fé que lhes são característicos. A doutora Cecília me inspira a buscar nos versos a chave para essa minha fala. E eu convoco para me ajudar o nosso conterrâneo Érico Veríssimo, que um dia escreveu: quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Inspirados no exemplo de vida da nossa patrona e imbuídos de empatia, autoestima, fé e determinação, sejamos esses moinhos que se utilizam de suas pás para promoverem resistência na exata e estrita medida em que necessária a transformação de ventania em energia que a todos beneficia. Muito obrigada, parabéns, doutora Cecília, e bom congresso para todos. Doutora Maristela também faz a entrega de flores, a nossa patrona homenageada.
E convidamos agora para o seu pronunciamento a patrona do Congresso, doutora Cecília de Araújo Costa. Boa noite a todos. Saúdo a todos os presentes, as autoridades aqui presentes, essas mulheres maravilhosas que integraram a mesa, essas mulheres maravilhosas que nos acompanham, essa plateia ímpar que representa também a juventude na advocacia no nosso Estado, que eu muito admiro, porque tenho convivido muito com os jovens e tenho observado a dedicação, o trabalho, a competência e o brilho dos meus colegas no escritório e todos os outros que eu tenho as condições de acompanhar quando faço audiências e nos meus embates na advocacia. Eu agradeço muito a generosidade da Getra, na pessoa do doutor João Vicente e da vice-presidente, que me convidaram, sem muito merecimento, para ser patrona desse congresso, brilhante congresso, que nós veremos hoje e amanhã. Muito me honra esse convite para participar como patrona nesse congresso. Recebo emocionada essa homenagem em nome de todas as mulheres advogadas. Agradeço especialmente as generosas palavras da minha querida amiga e colega Fernanda Barata Silva Brasil. Obrigada, Fernanda. Não é tanto assim como disseste. Exerço a advocacia há mais de 60 anos. Nessa trajetória, acompanhei transformações importantes na sociedade e na atividade profissional. Para que se tenha ideia da amplitude dessas transformações, relata aqui uma situação que hoje pode até causar perplexidade, já foi relatada pela doutora Fernanda. Em dezembro de 1955, recebi o diploma de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Porto Alegre, da Universidade do Rio Grande do Sul, hoje Universidade Federal. Desde o 4º ano já era inscrita na OAB no quadro B, como solicitadora, que hoje corresponde ao estagiário. Era solteira quando me formei, mas quando requeria inscrição como advogada, já estava casada. E para que minha inscrição fosse efetivada, precisei da autorização expressa do meu marido. Sim, vigia o Código Civil de 1916, que estabelecia, em seu artigo 242, inciso 7º, a mulher não pode, sem o consentimento do marido, exercer profissão, qualquer profissão. E essa restrição aos direitos da mulher perdurou até o advento do Estatuto da Mulher Casada, em 1962, que contribuiu para a emancipação feminina em diversas áreas. A partir daí, a mulher não mais necessitava de autorização do marido para exercer profissão e também, por exemplo, passou a ter o direito de compartilhar o pátrio-poder que antes lhe era negado totalmente. Hoje parece pouco, mas foi na época um avanço considerável. Isso dá bem uma medida de quanto na época era difícil para as mulheres o exercício da advocacia. Devo ao trabalho e incentivo de meus pais a minha formação profissional. Naquela época, ainda na infância, era necessário sair de casa para estudar, ir para as outras cidades, em regime de internato. Frequentei o curso ginasial e o colegial, pois não existiam nas pequenas cidades do interior, como São Luís Gonzaga, onde nasci. No Rio Grande do Sul, naquela época, havia apenas 3 faculdades de Direito, 2 em Porto Alegre e 1 em Pelotas. Quando frequentava a Faculdade de Direito,
Muitos me questionavam, em São Luís Gonzaga, minha terra natal, sobre a conveniência e oportunidades nessa profissão para uma mulher. Preconceituosamente, pareciam entender que nós, mulheres, não seríamos capacitadas para o exercício da profissão. Entendiam, inclusive, que seria inconveniente nossa atuação em algumas áreas do direito. É oportuno registrar, como parênteses, que até a década de 1970, as mulheres não eram recebidas na carreira da magistratura na Justiça Comum do nosso Estado. Havia um código não escrito que as impedia. Apesar de tudo, nós, mulheres, estamos vencendo o preconceito e as dificuldades. Hoje estamos, em número cada vez maior, exercendo a advocacia, profissão que exige dedicação, estudo, empenho, competência e integridade moral, constituindo um verdadeiro munus público indispensável à administração da justiça. Sua função social se sobressai principalmente na defesa da cidadania e da dignidade humana, e na luta contra o arbítrio e a desigualdade. Como mulher e advogada, entretanto, não posso deixar de registrar as ameaças que pairam sobre nossa profissão e sobre nossa condição de gênero. Em todos os mais de 60 anos de profissão, nunca presenciei nos foros e nos tribunais atos contrários à inviolabilidade do sigilo profissional. Mas hoje temos notícia de medidas judiciais violadoras dessa garantia. Embora seja real ainda a existência de discriminação contra as mulheres, principalmente em relação a diferenciações de remuneração em casos de serviços idênticos, é triste e preocupante a existência de manifestações públicas a favor dessa odiosa discriminação. Mas sabemos que as ameaças de retrocessos civilizatórios não ficam por aí. E por isso, louvamos e agradecemos a iniciativa da GETRA, não só de valorizar nesse congresso a atuação das mulheres na sociedade civil e na advocacia, mas também de chamar a todos a resistência contra o ataque que se pretende perpetuar contra o direito do trabalho. Tal iniciativa traduz a generosidade, o espírito público, a solidariedade e a competência em suas atribuições de seus nobres dirigentes. A escolha do tema central do Congresso não poderia ser mais oportuna. Os desafios da advocacia diante da reforma trabalhista, políticas e instrumentos de resistência. É um chamamento à luta contra a inversão de prerrogativas protetivas, contra a retirada de direitos dos trabalhadores e contra o impedimento do seu acesso à justiça. É um chamamento em defesa da Constituição Federal. Nessas condições, cabe a nós, advogados e advogadas, no embate dos processos, em defesa das garantias constitucionais, perante juízes e tribunais, trabalhar arduamente, com denodo e convicção, para impedir que se concretize o retrocesso, a supressão de direitos, a violação da Carta Magna, em prejuízo daqueles que sobrevivem pelo seu trabalho. Sou católica e, por isso, procuro seguir os princípios cristãos, preocupada com as intoleráveis desigualdades sociais e econômicas que clamam ao céu, segundo a orientação do Papa Francisco em recomendação aos fiéis. Ninguém pode exigir de nós que releguemos a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e nacional, sem nos preocupar com a saúde das instituições da sociedade civil, sem nos pronunciar sobre os acontecimentos que interessam aos cidadãos.
Uma fé autêntica, que nunca é cômoda e nem individualista, comporta sempre o desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a Terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Deixar a Terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Tenho 85 anos e a certeza de que ainda há muito o que fazer. Muito obrigado. Parabéns à doutora Cecília de Araújo Costa, patrona do Congresso. Nossos agradecimentos às integrantes do palco e convidamos para que tomem assento na plateia, nos lugares reservados, para acompanharmos a conferência de abertura do Congresso.